me guia a toda verdade, doce Espírito, meu amigo, me leva. Olá, pessoal! Gente, vocês estavam com saudade das reações aqui dos vídeos do nosso amigo? Porque não é a primeira vez que eu vou reagir a um vídeo. Isso aqui foi uma sugestão, tá? Porque eu não sigo mais. Já tem muito tempo que eu não vejo, não quero saber. Mas chegou para mim uma sugestão de um vídeo para analisar e eu falei, meu Deus, como assim? Como assim? Vamos ouvir o que ele está dizendo aqui e vocês vão me dizer se vocês concordam com isso, tá? Ele está falando de adultério, ele está falando de casamento e ele começa o vídeo dizendo que o adultério ele está tudo em cima da mulher, que o adultério, que a traição nem sempre é adultério e que se o homem trai a sua esposa com outra mulher e se essa mulher for solteira, isso não é adultério, é fornicação, porque o homem tem direito a casar com mais mulheres. Bom, depois eu vou comentar essa questão aí, tá? Da poligamia. Mas vamos primeiro ouvir aqui a explicação do professor e vamos ver o que vocês acham, né? Vamos lá, vamos ouvir aí. Olha só, olha o que ele está dizendo aqui. Então o que acontece? Um homem, por exemplo, se ele eventualmente, na loucura dele, ele resolveu trair a esposa dele com uma mulher, mas ele não casou com outra mulher, ele simplesmente traiu a esposa dele. Isso é um pecado de fornicação, sabe? O homem foi lá e teve relação com outra mulher. Portanto, se a mulher com quem ele teve relação, ela era solteira. Se o homem tiver relação extraconjugal com uma mulher casada, ele está cometendo adultério, ok? Se ele tiver com uma mulher solteira, ele está cometendo o pecado da fornicação, ok? Já a mulher casada, independe, se ela que tem relação extraconjugal com um homem solteiro ou casado, ela está cometendo adultério. Por quê? O adultério na Bíblia, ele é todo em cima da mulher. Ou seja, se a mulher é casada, qualquer relação extraconjugal com uma mulher casada é adultério. Então, se o homem casado tiver uma relação extraconjugal com uma mulher casada, é adultério. Se o homem casado tiver uma relação extraconjugal com uma mulher solteira, é traição, é fornicação. É ruim, é um pecado, e vai precisar se arrepender, senão vai ter problema também. Não é adultério. O adultério é um dos pecados mais graves que tem na Bíblia, ok? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, tem essa diferença. As pessoas falam o seguinte, Afonso, mas isso aí é uma diferença de balança. Pessoal, é a estrutura aqui, certo? O Messias, inclusive, tem uma passagem na Bíblia, onde é a passagem das 10 virgens, a gente vai falar sobre essa passagem, que é uma passagem muito interessante. E o que acontece? O noivo está com quantas virgens aí? 10 na passagem. A parábola está com 10, tem 10 virgens. Ah, meu Deus! Gente, meu Deus do céu! Gente, primeira coisa, o homem, se ele trai a mulher com uma mulher que seja solteira, se ela for casada, aí é adultério mesmo. Mas se é solteira, não é adultério. Não é adultério. O adultério é um dos pecados mais graves que tem na Bíblia. Mas para o homem não é adultério, ou seja, não é tão grave assim. É isso que ele está dizendo. A traição do homem com uma outra mulher não é tão grave assim. Se fosse a mulher, seria gravíssimo. Seria um pecado de morte. Ela deveria, ser, com a mulher adúltera lá de João capítulo 8, Mas não, para o homem não é tão gravíssimo, tá? Para o homem, aí seria fornicação. E que é um pecado não tão grave assim. Pelo amor de Deus. Agora, primeiro, Atos 15, 29. Reunião dos discípulos, ok? Para decidir o que permanece da lei. E eles decidem, ok? Com a orientação do Espírito Santo, 4 coisas permanecem da lei que são muito, muito importantes. E a primeira delas é abster-se da fornicação. Fornicação é pecado grave, sim. Ok? Então, ele colocar na balança, assim, Não,
Se for o homem, é menos grave. Se for a mulher, é mais grave. Pelo amor de Deus. Isso é muita desonestidade. Isso me parece um discurso de alguém que quer justificar algum pecado seu. Mas a gente não pode julgar, né? Não tem como julgar. Mas o discurso parece de alguém que quer justificar para sua esposa e dizer, não é assim tão grave. Porque existe a hierarquia, que o homem é o cabeça da mulher, está acima. Então, se o homem trai, é um pecado sim, ok, é ruim, mas não é tão grave como se fosse a mulher, né? Olha que coisa. Mas é muita sem vergonhice. Aí o que ele fala aqui no finalzinho? Vocês perceberam o que ele disse? Eu vou até voltar esse pedacinho aqui. Olha o que ele falou. É a passagem das 10 virgens. A gente vai falar sobre essa passagem, que é uma passagem muito interessante. E o que acontece? O noivo está com quantas virgens ali? 10 na passagem. Na parábola ele está com 10. Tem 10 virgens esperando o noivo, sabe? Por isso vai casar com 5, inclusive. Mas o Messias, ele tem uma relação, ou seja, de salvar, de também hierárquica com várias pessoas aqui. Agora, o que não acontece é o homem ou a mulher, eles não podem ter vários deuses. Ah, vou ter um deus, 2 deuses, 3, 4, só tem um, certo? Só tem um. Ou seja, você não pode perverter a hierarquia. Qualquer coisa que aconteça aqui, que perverta a hierarquia, é uma coisa que você tá quebrando uma estrutura. Você está desobedecendo uma estrutura principal. Vocês entenderam o que ele disse? Ele cita a parábola das 10 virgens de Mateus 25. Todos conhecemos essa parábola? Se você não conhece, Mateus 25, ok? E ali, Jesus está usando o cenário, ok? O exemplo do casamento judaico e como que era realizado o casamento judaico. Você acha mesmo que ele não sabe? Você acha mesmo que ele não sabe como é que era o casamento judaico? Mas é óbvio que sabe. É isso que deixa a gente revoltado, sabe? Ele pegar a parábola das 10 virgens e dizer que o noivo tinha 10 noivas. Não são 10 noivas. Tinha uma noiva. E 10 virgens, essas 10 virgens não são concubinas do noivo. Essas 10 virgens são como se fosse para nós as daminhas de honra. Sabe quando tem as damas de honra da noiva, né? Que elas vão participar da festa do casamento, da cerimônia. E não vão para as núpcias junto com a noiva, né? Não, obviamente que não. O noivo, ele tem uma noiva. E essas 10 virgens, o que elas faziam? Elas iam com suas lâmpadas ao encontro do noivo, porque a noiva estava ali esperando o noivo. E ela que chamava as suas amigas virgens para irem ao encontro do noivo. E o noivo sempre chegava à noite. Então elas iam com suas lâmpadas acesas fora para trazer o noivo, virem iluminando o caminho do noivo, dando honra, dando glória a ele, a chegada dele até a noiva. Assim que acontecia no casamento judaico. Jesus está falando ali de uma realidade que era deles, né? Aí ele pega isso e tenta forçar, porque para quem não... Porque assim, gente, por mais que a gente não conheça, eu posso não conhecer de hebraico, de grego ou de cultura hebraica, ok? Mas a internet, gente, qualquer pessoa pode pesquisar, entendeu? Não é difícil, dá uma pesquisadinha, sabe? Mas é óbvio que tem pessoas que são preguiçosas mesmo, que gostam de assistir vídeos e não conferem nem na palavra e muito menos pesquisando para ver se aquilo tá certo, né? Ele pegar a parábola das 10 virgens para justificar a sua vontade insaciável de colocar na cabeça das pessoas que, biblicamente,
Esse é o modelo correto de casamento, ou seja, mais noivas, né? Nada contra a poligamia. A gente sabe que isso fazia parte da cultura, né? E que nós temos aí no Antigo Testamento vários exemplos de casamentos poligâmicos. Até o nosso patriarca, né, de Israel, Jacó, né? Ele, é claro que não foi uma escolha dele, né? Ele foi colocado numa situação pelo seu sogro, né? E acabou ficando ali com 2 irmãs e mais as 2 servas das irmãs, das suas esposas, né? E no fim, ele ficou com 4 esposas. Mas você vê que, lendo a história, você vai ver que existe uma competição, que existe ciúme entre elas, sabe? Que tem ali uma série de problemas. É óbvio, gente. Porque é óbvio, gente. Porque esse não é o modelo ideal que Deus estabeleceu. Era tolerado por Deus, ok? Deus nunca condenou esse modelo de casamento lá nos nossos heróis da fé que a gente vê na Bíblia, entende? Então a gente vê Salomão, a gente vê Davi, a gente vê Abraão, a gente vê Moisés, né? Mas a gente não vê Deus condenando isso. Ao contrário, e dentro da lei existem ali também regras com relação a essas questões, né? Só que quando se fala de casamento e quando se fala dentro do que é o casamento cristão e a vontade de Deus perfeita e agradável, aí você não pode defender isso como modelo, ok? Repito, nada contra esse modelo de casamento. Porém, eu acho que você está na religião errada. Porque os judeus não têm essa prática, tá? Nem mesmo os ortodoxos. Os cristãos também não têm essa prática. Quem é que tem essa prática? De cultura mesmo, né? Mesmo assim, aquela religião que tem esse tipo de casamento como prática, eles têm também um limite de número de esposas, hein? Eles têm até 4 esposas. Não 10, como você já tá sonhando aí, né? Porque você já tá sonhando com 10. Meu Deus do céu, gente. Olha, não sei não. Isso me parece um discurso, assim, uma tentativa de se justificar e até convencer a si mesmo que esse desejo interior não é errado, entende? É como se ele quisesse convencer a si mesmo e também a sua esposa dessa questão. Para convencer ela, claro, porque ela vai ter que aceitar, né? Pelo menos ela vai ter que aceitar a ideia. Se ela não aceitar a ideia, ele não pode, né? Mas se ele conseguir convencer ela, de repente, aí tudo bem, né? Mas vamos lá. Olha o que Jesus diz em Mateus 19, do 4 ao 5. Quando os fariseus vieram a ele falando sobre questão de casamento, né, perguntaram a ele: Senhor, é lícito que o marido repudie a sua mulher por qualquer motivo? Lembrando que repúdio não é divórcio, tá? Repúdio é outra coisa. Mas vamos deixar isso aí para outra hora, tá? Então, lá no versículo 4, Jesus responde para eles o seguinte: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea,
os fez e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então você vê com quanta seriedade Jesus apresenta o modelo de casamento que está no coração de Deus e é aquilo que Deus instituiu desde o princípio. Então, quando Jesus fala, no princípio não era assim. Moisés deu a lei do divórcio para vocês por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. No princípio era o quê? Macho e fêmea. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, serão uma só carne. Gênesis 2:24. Deixará o homem pai e mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, esse é o que Deus estabeleceu. Esse é o casamento que Deus estabeleceu. Ok? Aí você vê, é claro, né, acontecerem vários casamentos poligâmicos no Antigo Testamento. Isso não quer dizer que aquilo era a vontade perfeita e agradável de Deus. Mas Deus tolerou. Ok? Porque assim, nada contra, não é errado, porém, não é o que Deus determinou. Não é o que Deus determinou. E dentro da visão cristã e o que Jesus veio ensinar, não é isso que é a vontade de Deus. 1 Timóteo 3,12, os diáconos sejam marido de uma só mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Olha só, quando 1 Timóteo, quando Paulo está dando instruções para os diáconos, os presbíteros, ok? Aqueles que se dedicam a cuidar das coisas de Deus, a pregar a palavra, a cuidar das pessoas, não é? Ao serviço de Deus. Que eles tenham que eles sejam exemplo, que eles tenham esse padrão, ok? Não é qualquer pessoa que pode se colocar como diácono ou como presbítero. Por quê? Porque ele tem que ser exemplo para os outros. E aqui ele frisa muito bem, marido de uma só mulher. Bom, muito absurdo essa questão das 10 virgens, nem vou falar mais porque, sinceramente, é absurdo, ainda mais para uma pessoa que se diz conhecer tanto o judaísmo e a cultura judaica, né? Tudo bem, gente, eu sei que ele já disse que não é cristão. Ele já disse claramente que não é cristão, mas age como se fosse e as pessoas engolem facilmente. Eu fico impressionada com isso. Ele já disse que se coloca, ele diz que é cristão, mas só para que as pessoas aceitem ele melhor, mas não é. Mas ele é. Vocês sabem, já viram ele dizer Netzarim. Mas é estranho porque, bom, você está na religião errada, meu filho. Você está na religião errada. Não é possível, né? Vai lá para as Arábias. Eu acho que é melhor, né? Melhor. Agora, quais são os problemas que podem causar, ok, esse modelo de casamento aqui? Existe ciúme, competições, questão de filhos, né? Questão de atenção, porque o homem sempre vai dar mais atenção para uma do que para outra, por mais que ele seja muito disciplinado nisso, sempre vai ter, quando ele está com uma, se cada uma, por exemplo, tem a sua casa, ou cada uma tem o seu quarto, eu não sei,
dependendo da cultura, né? Mas ele nunca vai juntar elas. Elas sempre vão estar separadas, cada uma no seu. Ou seja, são várias famílias, né? E aí, sempre vai ter aquela competição, aquelas brigas. Eles nunca vão ter aquela paz, aquela harmonia, aquela amizade, aquela cumplicidade de um casal de verdade, que é um do outro e mais ninguém, sabe? Até mesmo o que eu já ouvi também o Afonso dizer, que é o seguinte, que no paganismo, ou seja, na nossa sociedade, o que seria poligamia seria isso, seria o que nós vemos hoje, né? Casa separa, casa separa, casa separa, e a pessoa acaba tendo vários relacionamentos, e isso, no fim, também né? De certa forma eu concordo. De certa forma eu concordo. Porque quando a pessoa está num relacionamento, mas já tem fantasminhas do passado, isso também atrapalha o relacionamento. É por isso que em Hebreus 13:4 nós lemos assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que é o leito sem mácula? Sem fantasminhas do passado, sem fornicação, sem adultério, sem nada que atrapalhe a sintonia, porque eles agora são uma só carne. Então, quando não há nenhum outro indivíduo atrapalhando aquela união, são somente os dois e o Senhor, porque aí o cordão de 3 dobras dificilmente arrebenta. Eles são uma só carne e tem o Senhor que os une. Esse é o casamento que Deus instituiu, e esse é o casamento que reflete também o casamento de Jesus com a sua noiva, tá? Jesus não tem mais de uma noiva, ele tem uma noiva somente. Mas o que você sabe sobre isso? Você não é cristão, né? Você está na religião errada. Está querendo enganar a si mesmo, né? Eu acho que você está precisando se encontrar, tá bom? E principalmente as pessoas que o seguem também precisam se encontrar. Precisam refletir um pouquinho melhor de que tipo de comida você está comendo, né? De que tipo de conteúdo você está absorvendo, né? Tudo bem, tem muita coisa boa que eu concordo, mas um copo de água com uma gotinha de veneno você bebe? Não. Se existem alguns enganos, muito cuidado, tá bom, pessoal? Deixa o recado aí para vocês. Isso aqui é muito sério, tá? Não confie, porque a gente tem que ser coerente até o fim. Então, muda de religião, pelo menos, né? Aí vai ser coerente, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima.